Paraxá da semana, abrindo um novo livro da Torá, abrindo o segundo livro da Torá, Paraxá Shemot, que abre o livro de mesmo nome, Shemot. O que significa Shemot? Nomes, muito bem. O texto da Paraxá começa a ver, Ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayma. Esses são os nomes dos filhos de Israel que chegaram ao Egito. E assim, a Paraxá recorda os nomes dos filhos de Yaakov, aqueles que se estabeleceram no Egito juntos a Yosef. A história toda é bem conhecida. Quando sobe ao poder no Egito uma nova dinastia, um novo faraó que nunca conheceu a Yosef, o novo governante do Egito decide submeter todos os hebreus a uma dura servidão. Tudo por medo, diz o texto. Medo de que os hebreus, já tão numerosos, pudessem se levantar contra o Egito, se juntar a outros povos e acabar conquistando aquela grande civilização que era o Egito. Após vários e vários séculos habitando o Egito, já não éramos apenas 12 filhos de Yaakov e suas famílias, mas sim, já éramos um numeroso povo que contava com centenas de milhares de pessoas. Pessoas essas que também tinham nomes, Shemot. Embora a Torá não diga nenhum deles, ou quase nenhum deles, porque eram centenas de milhares de pessoas. À exceção de alguns personagens mais destacados, essa paraxá aparece, obviamente, Moshe, o personagem principal da Torá. Eu costumo sempre dizer isso, Moshe é o personagem principal da Torá. Deus é coadjuvante. Aharon aparece nessa paraxá, também Miriam aparece na paraxá, embora o nome dela não seja dito nessa paraxá. Itró, o sacerdote de Midian, sua filha Tzipora, que vai se tornar a esposa de Moshe, além do filho deles, Gershom. Outro personagem muito importante aparece aqui. É um personagem inanimado, ou quase inanimado. É o cajado de Moshe. O cajado de Moshe tem nome? Não, não tem nome. Mas é um personagem muito importante nessa história toda do Êxodo, essa história toda de Shemot. Ele é uma espécie de astro coadjuvante também na Torá, a partir dessa paraxá. Esse é o cajado que se transforma em serpente na frente do faraó. É o cajado com o qual Deus fere o Egito com as pragas. É o cajado que abre o mar e guia os hebreus na mão de Moshe rumo à liberdade. Esse é o cajado, famoso cajado com o qual Moshe bate na rocha e a rocha jorra água da mesma forma. Um objeto tão mítico desses não passou despercebido aos rabinos do Talmud. Eles curtem um midrash. Todo mundo sabe o que é um midrash? Quem não sabe não tem problema, eu vou explicar. Midrash é uma espécie de historieta rabínica que os rabinos desenvolvem ou que já existia na tradição oral, que serve para cobrir certas lacunas que aparecem no texto, certas, não digo falhas, mas coisas que não estão escritas no texto. O Midrash, ele assim ilustra bastante a Torá, e boa parte dos Midrashim acabam entrando para o imaginário popular, e a gente jura que essas coisas estão na Torá, e depois descobre que não. Isso está num compêndio chamado Midrash, ou vários compêndios chamados de Midrashim. No Midrash Pirkei de Rabi Eliezer, se conta que o cajado de Moshe, atenção, hein? O cajado de Moshe
foi uma das últimas coisas criadas por Deus no 6º dia da criação. O Midrash começa dizendo que 10 foram as coisas criadas nos últimos minutos, no crepúsculo, quando o sol ia se pôr, antes de anunciar aquele primeiro Shabat, o Shabat do descanso divino. Deus correu ali para criar algumas coisinhas, e entre elas, o cajado de Moshe. Mas não era o cajado de Moshe. Nos últimos minutos, antes do grande descanso divino, a divindade entregou esse cajado à única pessoa que existia, ou melhor, ao único casal que existia, Adão e Rava. Segundo o Midrash, isso não está na Torá. E eles viveram uma boa vida e deixaram de herança esse cajado para Hanor. Hanor deixou para o seu neto Noar. Todo mundo lembra do Noar? Ele construiu uma grande arca, aquela coisa. Além dos animais, ele também deixou o cajado na sua arca. Depois disso, o herdeiro foi o filho de Noar, Shem. De Shem saiu uma pessoa conhecida que foi o herdeiro desse cajado, Avraham. Segundo o Midrash, Avraham passa esse cajado para Yitzhak, que passa depois, mais tarde, para Yaakov. Quando Yaakov desce para o Egito com seus filhos e reencontra Yosef, ele dá esse cajado de presente ao vice-rei do Egito, o vice-faraó, Yosef, seu filho. Quando Yosef morreu, na paraxá passada, segundo esse Midrash, todos os pertences que estavam na casa do Yosef foram para onde? No palácio do faraó. Entre os magos do faraó, os religiosos do faraó, havia um homem chamado Itró. Estamos chegando a algum lugar. Itró, que era sacerdote de Midian, ele reconheceu pelos símbolos e pelas coisas que estavam escritos que aquele cajado era um tal cajado mítico, do qual se falava nas histórias populares. Ele falou: não é bom que esse cajado esteja aqui, eu vou protegê-lo. Pegou o cajado escondido, roubou. E levou para sua casa em Midian. Chegou lá, foi até o seu jardim e plantou o cajado no jardim. Rabino, até onde você está querendo chegar com essa história? Essa é a aventura de se estudar Midrash. Muito bem. E desde que ele foi plantado na terra como uma árvore, ninguém mais conseguia chegar perto do cajado. Eu acho o máximo, porque essa é uma história composta há quase 2000 anos. Tem tudo o que tem em Tolkien, em qualquer grande autor de ficção e de fantasia. É como se tivesse uma redoma, um campo de força que impedia as pessoas de chegar perto do cajado plantado, e ninguém podia tocar naquele cajado. Então, um dia, havia um fugitivo do Egito chamado Moshe, que por acaso se depara com as filhas de Itró, e ajuda as filhas de Itró, e espanta as pessoas que estavam perturbando elas, e dá de beber ao rebanho. E as filhas voltam para casa, todas felizes, e contam: encontramos um homem assim assado. E o Itró pergunta: e por que não trouxeram esse cara para comer aqui? Você deixou o cara lá fora? Elas chamaram ele de novo. Lá, Moshe comeu com Itró. Moshe contou da sua vida para Itró. Passou um tempo lá, acabou casando. E um dia, Itró vê que Moshe entrou no jardim. E ele observa Moshe com todo cuidado. E Moshe chega perto do cajado e consegue encostar no cajado. Parece a espada era lei, né? Excalibur. Todo mundo copiou tudo do Midrash. Não achem que essas histórias eram originais. O Midrash é a fonte. Moshe consegue encostar no cajado e começa a perceber os mesmos sinais e letras que Itró tinha percebido. E ali naquele momento Itró falou: esse vai ser o Redentor do povo de Israel e vai livrá-lo para fora do Egito.
vai livrá-lo para fora da escravidão. O Midrash, esse é um dos Midrashim mais compridos que eu já li na vida. Em geral, o Midrash é bem curto. O Midrash diz que depois Moshe, pastoreando o rebanho de Itró com esse mesmo cajado, teve a iluminação de fazer o contrário do que os pastores costumam fazer. Os pastores ficam de olhos na terra, onde estão pastando as ovelhas. E ele, por algum motivo, olhou para o alto de um monte e lá ele viu uma sarça que ardia e não se queimava. E ali a divindade se revelou a Moshe. Vamos voltar um pouquinho para a Parashá. Nessa Parashá, que evoca tantos nomes conhecidos, como a gente falou, que acaba ocultando, por necessidade, centenas de milhares de outros nomes, um outro nome aparece. O nome. Hashem, diríamos em hebraico. No aquele místico encontro de Moshe com a sarça, o Kadosh Baruch Hu se revela a Moshe. Moshe pergunta: qual o seu nome? E ele responde: Ehyeh Asher Ehyeh. Que muita gente traduz como: eu sou quem sou. Pois é, não é. Ehyeh Asher Ehyeh está no futuro. Eu serei aquilo que serei. Bonito, bonito. Mas o Midrash, esse mesmo Midrash que a gente estava contando, traduz diferente. Ele traduz como: eu serei aquele que estará. Eu serei aquele que estará. E finaliza o Midrash. Ehyeh, o primeiro Ehyeh, serei, indica que Deus é e sempre será, por toda a eternidade, indica a eternidade de Deus. Asher Ehyeh, o segundo Ehyeh, indica que o divino sempre estará com o povo que tirou do Egito. E essa explicação que o Midrash dá a esse nome daquele que criou nos últimos minutos da criação o cajado de Moshe. Que a gente tenha em mente que mesmo em momentos tão duros quanto aquele 7 de outubro, onde a gente se perguntou mais uma vez na história judaica, onde estava Deus? A gente não sabe responder, mas o que sim a gente sabe, ou que a gente não pode perder a esperança de acreditar profundamente, é que esse Deus sempre estará junto do seu povo. Mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que a gente tenha certeza de que Ele não está, Ele se encontra lá. Que nesse Shabat, em que a gente recorda o início da história da nossa redenção da escravidão, que a gente possa juntar todas as nossas preces pelos Hatufim, pelos sequestrados do 7 de outubro, para que eles saiam livres, assim como nossos antepassados saíram livres do Egito. Que eles possam retornar às suas casas e reconstruir as suas vidas. Lihiot Am Chofshi Be'artzeinu, ser um povo livre na nossa terra. E que aqueles que infelizmente vão sair de Gaza sem vida, que eles possam ter a sua memória honrada, que possam ser dignamente sepultados segundo as nossas tradições, em nossa terra, Eretz Tzion Virushalayim, terra de Sion e de Jerusalém. Shabbat Shalom.